Amém? Queridos, vamos abrir a Bíblia, falar em vitória, vamos abrir aqui na palavra de hoje, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo de número 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Você que está com a Bíblia aí, você abra para nós fazermos a leitura aqui. Lucas 7, 11. Aqui fala sobre dois tipos, meus irmãos, de pessoas, duas multidões que existem. Diz aqui o seguinte, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 7:11. Amém, gente? O que está escrito aqui, queridos? E aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Dê uma pausa aqui, meus irmãos, vamos tentar entender o que é que essa palavra, ela se aplica nos dias de hoje a nós. Vamos prestar atenção aqui. Existiam duas multidões. Tinha um grupo grande de pessoas que estavam acompanhando uma senhora, e ela estava indo rumo ao cemitério, e ela estava indo para enterrar o filho dela. Algum tempo antes, ela tinha ido para enterrar o marido. O texto diz aqui que ela era viúva. Então, um tempo antes, ela tinha ido a esse mesmo cemitério para enterrar o marido. O luto, a gente quando perde alguém da família, nós ficamos muito tristes. Isso é o normal para qualquer pessoa que tem no mínimo um pouquinho de sentimento e tem uma mente saudável. Isso é o normal. Qualquer pessoa saudável é sentir tristeza quando perde alguém da família. Então, meses ou anos antes, essa mulher ela tinha chorado muito por causa do marido que havia morrido. Ela havia sepultado o marido. Aí a família, que era uma família de 3 pessoas, agora era uma família só de 2 pessoas. Ficou só ela e ficou apenas o filho. Aí algo aconteceu, a gente não sabe qual foi o motivo da morte desse moço, mas ele faleceu. E ela novamente agora estava chorando a perda. E ela estava indo rumo ao cemitério, ela e uma multidão de pessoas que estava seguindo aquele cortejo fúnebre. Uma multidão, preste bem atenção nisso, estava muito triste. Eles conheciam aquele jovem, estavam indo para sepultar aquele jovem. Eles estavam indo ao cemitério, todos tristes. Uma multidão seguia uma mulher e seguia um morto, estava indo para o cemitério. No dia de hoje, irmãos, ainda existe essa multidão, a multidão que segue a morte, a multidão que segue a tristeza, a multidão que segue a preocupação. A Bíblia, irmãos, é um livro, eu estava pregando esses dias e falando isso, é importante a gente guardar isso no coração. A Bíblia é um livro que não tem apenas aqui histórias registradas do que aconteceu no passado, não. A Bíblia é um livro que tem histórias que foram acontecimentos do passado, mas a Bíblia é um livro da palavra de Deus, é o livro das revelações de Deus. Então não é um livro apenas que você olha e diz, olha o que aconteceu, como é que foi nesses dias. Não são apenas histórias que estão registradas ali. Além das histórias, existem as revelações que Deus colocou na palavra dele para nos abençoar no dia de hoje. Milhares de anos depois que o texto foi escrito, até o dia de hoje Deus continua falando com a gente. Então quando você lê, por exemplo, uma palavra, você já leu centenas de vezes. Salmos 91. Quem já leu o Salmo 91? Aí o Salmo 91 diz assim: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. Quando foi escrito isso, quem foi que escreveu o Salmo 91? Deus usou Moisés para escrever o Salmo 91.
Quando o Salmo 91 foi escrito, existiam problemas de saúde, existiam crises financeiras, existiam dificuldades, existiam lutas. O povo que andava com Moisés, eles andavam no deserto, eles temiam uma porção de coisas. E quando Moisés escreveu o Salmo 91, Deus o inspirou a escrever, e lá estava escrito: o que habita no abrigo de Deus, à sombra do Onipotente, do Todo-Poderoso, ele vai descansar. Então, quando nós olhamos para as palavras, as promessas, as declarações de Deus, o que nós temos que fazer? Descansar nelas. Lá o versículo 10 do Salmo 91 diz assim, ó: nenhum mal te sucederá. Deixa eu fazer uma pergunta a você que está aqui e você que está assistindo agora aqui pelo Facebook. Você realmente crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia? Você crê na Bíblia? Então o que está escrito lá é o que vai acontecer na sua vida. Praga alguma chegará à tua tenda. A Bíblia fala no livro do Êxodo que houve a praga da morte. E a morte ia passar na casa lá dos egípcios. Aí Deus deu para Moisés uma direção. Vocês vão fazer exatamente assim, vão passar o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte vai passar, o espírito da morte vai passar. Mas na casa em que tiver a marca do sangue, o anjo ali não vai entrar. Qual era a casa que tinha a marca do sangue? A casa que tinha a marca do sangue nos umbrais da porta era na casa do povo de Deus. Aquele sangue, para eles terem aquele sangue, preste bem atenção nisso que é importante. As coisas que aconteceram no Antigo Testamento se aplicam ao Novo hoje. Aquele sangue, para eles terem aquele sangue numa bandeja e passarem na porta da casa deles, precisou de um cordeiro morrer. Era o sangue de um cordeiro. Eles matavam o cordeiro, aí o sangue eles colocavam lá, a marca daquele sangue, nos umbrais da porta. O espírito passava da morte, mas na casa onde tinha a marca do sangue, a morte não entrava. Um dia a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus, e ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, o sangue de Jesus, a Bíblia diz que nos purifica de todo o pecado. As doenças, as pestes, as pragas, são resultado do pecado. Eu aceitei Jesus, você aceitou Jesus, você que está aí, aceitou Jesus também. O que você tem que entender? Que na sua casa, na sua vida, tem a marca do sangue. Não daquele cordeirinho, animalzinho lá que você mata, não. Mas o sangue de Jesus. Quem crê, diga amém. Então você está protegido, você tem que crer assim. A Bíblia fala no livro de Hebreus 11 que é necessário que quem se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você saiu da sua casa e veio aqui hoje para buscar Deus. A pessoa está assistindo ali porque ela quer Deus, ela está precisando da bênção de Deus, da ajuda de Deus. O que você tem que crer? Que você faz parte da multidão, do povo, que tem a marca do sangue na sua vida, na sua casa, na sua família. O texto fala aqui, preste bem atenção aqui, o versículo 11, Lucas 7:11. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Dois tipos de multidão, uma que seguia Jesus e outra multidão que seguia o enterro. A multidão que seguia o enterro estava triste. A multidão que seguia o enterro olhava para aquele morto e não via esperança alguma de ele mudar, ressuscitar. A multidão que estava indo para o cemitério não tinha nenhum tipo de esperança de mudança daquela situação. Para eles era irreversível aquilo. O moço seria sepultado. Eles estavam indo lá para sepultar. Mas a multidão que seguia Jesus estava vendo os milagres. A multidão que estava seguindo Jesus estava feliz porque eles viam poucos pães e poucos peixes serem multiplicados. A multidão que seguia Jesus estava vendo paralíticos andarem. A multidão que seguia Jesus estava vendo os cegos enxergarem. A multidão que seguia Jesus, irmãos, estava vendo os milagres acontecerem.
E aí Jesus chega nessa cidade chamada Naim e encontra essa multidão triste. Jesus se dirige para essa multidão e o versículo 12 fala assim: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, que ele disse para ela? Não chores. Jesus se dirige para aquela mulher e ele fala assim para ela, não chores. Por que ele estava falando para ela não chorar? Ela tinha uma razão para chorar. Qual era a razão que ela estava chorando? Que o filho dela estava morto. Quando ele fala assim para ela, não chores, ele estava dizendo assim, eu vou resolver o seu problema e eu vou cessar a causa do seu choro, por isso você não precisa mais chorar. Ele falou há mais de 2000 anos atrás para uma mulher não chorar, porque ele iria resolver o problema dela. Passou 2000 anos, ele não está falando apenas com uma mulher, ele está falando com todas as mulheres, com todos os homens, com todos os jovens, com todas as crianças, com todos os idosos, com todos, ele está falando a mesma coisa, não chores, porque eu vou resolver esse problema. Jesus ele vai até onde que estava lá o moço, o texto bíblico fala aqui de esquife, tem tradução da Bíblia que fala caixão, que é mais atualizada, e ele se dirige até onde que estava o morto e ele fala com o morto. Irmão, Jesus, ele disse assim, está lá no João capítulo 11, eu sou a ressurreição e eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É necessário, irmãos, agora nós começarmos a extrair essas palavras aqui que estão dentro da Bíblia e começarmos a absorver essa palavra, igual por exemplo num alimento. Você quando se senta na mesa, você senta lá, tem o arroz, tem o feijão, tem a carne, tem lá os alimentos quando você vai almoçar. Se você só ficar olhando para aqueles alimentos em cima da mesa, dentro do prato, aqueles alimentos não vão produzir em você efeito algum. Só olhar vai resolver alguma coisa? Olha que alimento bonito, olha a cenoura que bonita, olha essa beterraba, olha esse pedaço de carne, olha esse punhadinho de arroz aqui, olha esse pouquinho de feijão, que comida bonita. Mas não adianta nada só olhar para a comida. Você tem que olhar e você tem que comer aquela comida. O seu organismo vai fazer a quebra das proteínas lá e vai mandar para as células do seu corpo aquela vitamina. E aí o seu corpo fica forte. Quando você lê a Bíblia, o que você tem que fazer? A mesma coisa que a gente faz com a comida, não só olhar. Você tem que olhar, ler aquilo ali e absorver. Eu vou comer isso, essa palavra é para mim. Conversa não, preste atenção o que diz aqui, versículo 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. Ele falou para a mulher, está falando hoje para a igreja, para mim e para você, não chores, que eu vou resolver o seu problema. Se aproxima então, diz o versículo 14, e chegando tocou no caixão, e os que levavam pararam, e disse, preste bem atenção aqui, jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto se assentou e começou a falar. Observe o que está escrito aqui, irmãos. Jesus se aproxima do caixão do defunto e fala com o defunto, se levante. E ele se levantou. Jesus ele não ficou fazendo aqui uma oração, ô Pai, tem misericórdia dessa família que perdeu esse ente querido, ressuscita ele, por favor, eu te peço. Nada disso. Jesus deu uma ordem. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia, João capítulo 14, versículo 12 e o 13. E lá Jesus ele disse assim,
Aquele que crê em mim vai fazer as obras que eu faço, e obras maiores fará. Irmãos, eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus aqui, levante as mãos. Então você tem que fazer a mesma obra que Jesus fazia. Jesus não ficou desesperado, coitada dessa família, vamos dar as mãos aqui, todo mundo orar e ver se é a vontade de Deus ressuscitar esse morto. Ele não fez isso. Ele apenas deu uma ordem e o morto levantou e o morto ressuscitou. E o que nós temos que fazer hoje como igreja é fazer o que a Bíblia fala que Jesus fazia. Jesus, ele vai dar uma ordem, e o que ele ordenou aconteceu. O que tem tirado a sua paz? Dá uma ordem agora, isso que está tirando a minha paz vai acabar. É uma doença, é um vício, é uma perturbação, um problema familiar, seja o que for, está tirando a sua paz, você tem que se colocar de pé e dar ordem. Jesus deu a ordem ao morto, levanta-te, e o que aconteceu aqui? E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Aí observa o finalzinho aqui: e Deus visitou o seu povo. Você é povo de Deus? Eu sou povo de Deus? Sim. Você que está assistindo aí é povo de Deus? Sim. Então o que você tem que crer? Que o mesmo Deus que visitou esta família aqui, esse povo, e curou aquele moço, ressuscitou ele, é o mesmo Deus que pode fazer milagres em nosso meio. Irmãos, Deus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, ele será o mesmo para sempre, ele não mudou. Ele não ficou velhinho, igual as pessoas, o ser humano fica velhinho, e aí começa a perder algumas coisas que ele fazia antes, começa a perder algumas faculdades, ele começa a se movimentar menos, dói aqui, dói ali, perde uma vista. Não, Deus, ele não ficou velho. Deus é espírito, ele não é igual o homem que começa a envelhecer, perder algumas capacidades do seu corpo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele é poderosíssimo. Ele criou tudo o que existe, fez um equilíbrio, colocou tudo no seu devido lugar. O que você tem que entender, irmãos? Eu vou andar pela fé. Eu não sou a multidão que está indo para o cemitério seguindo os mortos. Quem segue aos mortos sempre vai estar triste. Quem segue aos mortos sempre vai estar deprimido. Quem segue aos mortos sempre vai estar desesperado. Eu não sigo aos mortos. Eu sigo um Deus vivo, eu sigo um Jesus que fazia, fez e que faz milagres. E é por isso que eu não tenho que me preocupar. O que será do meu futuro? O meu futuro está nas mãos de Deus, porque um dia eu entreguei minha vida a Jesus. Um dia você disse assim: Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, seja o Senhor da minha vida. Então ele passou a ser o Senhor da sua vida. Quando você entra num ônibus, você pega ônibus, pega ou não pega? Quando você entra no ônibus, você está entregando a sua vida para a mão do motorista. Qualquer besteira que ele fizer, ele pode jogar o ônibus dentro de uma ribanceira, bater no outro e pode matar você. Quando você entra lá no ônibus, você não fica perguntando: motorista, você tem habilitação? Sua habilitação está em dia? Você está bem de saúde? Você toma algum comprimido para o coração? Você tem epilepsia? Você não pergunta isso. Você dá sinal, o ônibus para, você entra, você paga a passagem, senta na sua cadeirinha quietinha, você não fica fazendo perguntas. Você confia a sua vida ao motorista do ônibus. Quem já andou de avião, você entra no avião, você não fica preocupado: será que esse piloto sabe pilotar esse avião direitinho? Será que ele não vai passar mal, fazer besteira? Ninguém pergunta isso. A pessoa entra, senta, coloca o cinto dela, o que ela quer fazer é chegar no destino dela. Ela confia em um homem. A Bíblia diz: confia, ó Israel, no Senhor. Você tem que confiar em quem? No Senhor. O Deus do Salmo 91 ainda continua sendo Deus do Salmo 91. O Deus que abriu o mar vermelho ainda continua abrindo o caminho. O Deus que falou para Moisés: Moisés, praga alguma vai chegar ao meu povo. Os hebreus, eles andaram 40 anos no deserto. A Bíblia diz que a roupa deles não envelheceu, a sandália não estragou. Como é que é isso? É milagre.
De dia Deus mandava a nuvem que cobria eles do sol. Alguém me disse que lá na época do verão, a sombra é 60 graus na sombra. À noite, temperatura negativa. Ninguém morreu, irmão, de coisa alguma. Eles foram morrendo com o tempo, foi envelhecendo, foi morrendo, foram andando, mas Deus os guardou. Lá, serpentes perigosíssimas, escorpiões perigosíssimos, Deus guardou todo aquele povo, guiou aquele povo, e eles andaram 40 anos no deserto. Guarda essa palavra no seu coração. Você pertence a qual multidão? A multidão que estava seguindo o enterro, estava triste, desesperada, não tem solução. A multidão que estava seguindo Jesus, estava vendo paralítico andar, morto ressuscitar, surdo ouvir, cego ver, vendo multiplicação de pão e de peixe, eles só estavam vendo as maravilhas. Em qual multidão você está? Eu estou na multidão que segue a Jesus, e a multidão que segue a Jesus vê milagre. A multidão que estava seguindo o enterro, a morte, viu milagres, porque Jesus foi até eles. Jesus está indo hoje até onde você está e até onde nós estamos aqui hoje. Quem crê, diga amém, Jesus. Jesus alcançou aquela multidão que estava indo para o velório, desesperada, e falou para a mulher, não chores. E quando ele falou, não chores, ele foi lá e resolveu a causa do choro. Qual era a causa do choro? Alguém que havia morrido. Qual a causa do choro? Deus está agindo na nossa nação, está agindo no nosso planeta, para mostrar às pessoas, olha, todo o poder que vocês têm, econômico, financeiro, material, isso aí não vale de nada. Um micróbiozinho, um vírusinho deixa vocês em pânico. Ficam todo mundo desesperado aí. Aí o que será de mim? Eu vou morrer. Aí você vai ver agora a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Deus está mostrando, ó, uma coisa aí que seu olho não enxerga, bota medo em você. Você fica todo apavorado e apavorado. Eu vou morrer, o que será de mim? Eu já falei isso aqui. Ninguém vai antes da hora, nem antes e nem depois. Eu sou exatamente a multidão que segue Jesus. E eu vou ver as maravilhas, eu vou ver o milagre, eu vou ver a bênção. Não seja igual a todo mundo, que desespera, o que vai ser do meu futuro. Fica na paz. Que aquele dia que você deu sua vida para Jesus, Ele passou a ser o Senhor da sua vida. E como o Senhor é Ele que está comandando tudo. Fique em paz, guarda essa palavra no seu coração. Você é da multidão que segue a Jesus. Você não é a multidão que está indo para o cemitério. E a multidão que estava indo para o cemitério, eles viram o milagre e mudaram agora de multidão. Eles foram para casa felizes, alegres, porque eles viram o poder de Deus operar e eles disseram, Deus visitou o seu povo. Deus está nos visitando hoje com essa palavra e nos dando a vitória. Amém? Que Deus fale mais com você. Vamos ficar de pé que nós vamos fazer a segunda oração. Eu vou pedir para os irmãos estarem entregando para vocês o lenço. Nós começamos hoje essa campanha aqui. Toda a Igreja da Graça está fazendo essa campanha do lenço. Estamos entregando esse lenço e vamos clamar pela justiça. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, e Deus vai fazer maravilhas, amém? Entrega lá para os nossos irmãos o lenço, nós vamos consagrar ele em nome de Jesus, pedir a Deus uma bênção, e toda a Igreja da Graça no Brasil todo está entregando esse lenço aqui. A pessoa que está assistindo e mora em outra cidade, pode procurar uma Igreja da Graça, e pede lá ao pastor, gratuitamente ele vai dar esse lenço, e você vai levar para sua casa em nome de Jesus, abençoar a sua família, amém? Segura na sua mão esse lencinho, vamos apresentar ele a Deus agora. Levanta assim aos céus. Pai, eu apresento ao Senhor esse lenço que os irmãos estão segurando agora em suas mãos, e eu peço uma bênção especial, que o Senhor venha consagrar, colocar a unção do teu Espírito. A palavra do Senhor, ela diz que pelas mãos de Paulo o Senhor fazia maravilhas e coisas extraordinárias, de sorte que os lenços e os aventais que eram levados até eles eram então libertados dos demônios, as enfermidades fugiam e os demônios saíam e as pessoas eram abençoadas. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor opera no meio da fé, e não é da dúvida, é da fé. E eu te peço nessa hora, vem com teu poder e a tua unção. Venha consagrando este lenço, venha colocando nele a unção do Espírito Santo e a tua bênção. Pai, unge, consagra para a tua glória este lenço, coloca nele a unção do Espírito Santo e a tua bênção, que milagres venham acontecer. Eles vão levar esse lenço para casa, eles vão colocar sobre o familiar doente, eles vão colocar, meu Deus, lá na loja onde eles trabalham, no local de trabalho, e eu peço a tua bênção. Jesus
Jesus, coloca o milagre, põe a unção da bênção, da cura e da libertação. Eu oro, eu consagro ao Senhor este lenço e eu peço a tua bênção. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e eu peço a bênção do Senhor. Coloque esse lenço sobre o seu coração, feche os seus olhos. Pai, nós ouvimos a tua palavra, meu Deus. Eu oro nesse momento por cada irmão que está aqui comigo na igreja, Jesus, e por cada pessoa que está nos assistindo agora pelo Facebook, pela transmissão do Facebook. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, abençoa essa pessoa também que estará ouvindo a esta oração, ouvindo esta mensagem através do rádio. Alcança, Senhor, os ouvintes da rádio, alcança os irmãos que estão assistindo agora a transmissão pelo Facebook e os irmãos que estão aqui na igreja. Toca nessas vidas, Pai. Liberta, restaura, traga vitória. Eu levanto a minha voz para abençoar essas vidas, para repreender todo o mal, para repreender o espírito do medo, da morte, da maldição, e eu digo: sai. Praga das trevas, você está repreendida. Eu te amaldiçoo, vírus diabólico desse coronavírus, sai em nome de Jesus, do nosso estado, do nosso Brasil, do planeta Terra. Você está amaldiçoado, seque em nome de Jesus, desapareça vírus diabólico e maligno. E nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos a nossa cidade, nós abençoamos o estado de Minas Gerais e determinamos a bênção do Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, eu te louvo pela vitória, eu te louvo, meu Deus, pela bênção que o Senhor está trazendo sobre todos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê nesta oração e nessa palavra, diga obrigado, Jesus, e amém. E vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, irmãos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus? Senta um pouquinho, queridos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amigos que acompanharam essa transmissão. Às 3 horas da tarde nós vamos transmitir novamente, e à noite às 19h30. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém, queridos? E vamos então, meus queridos, agradecer a Deus aqui pelo